Olá, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez, 18ª aula dessa playlist, continuação da aula 17ª anterior, que nós introduzimos o assunto diferenciabilidade de funções de duas variáveis, nessa playlist de funções de várias variáveis reais. Como eu já disse em aulas anteriores, e também reforcei isso na aula anterior, esse, na minha opinião, é o assunto mais complicado, mostrar que uma função, ela é diferenciável. E na aula anterior, a gente já conseguiu perceber que a definição precisa de diferenciabilidade, né, que é aquele limite, que existe um epsilon 1, existe um epsilon 2, não é muito fácil de ser administrada, mas a partir desta aula, a gente vai começar a ver resultados para se mostrar, não pela definição, a gente pode usar a definição também. Assim, por exemplo, você quer provar um limite por definição, quer calcular uma derivada parcial por definição, né? Todas as teoremas que a gente vai ver nessa aula de hoje são teoremas que nos auxiliam, que são demonstrados, obviamente que eu não vou fazer essas demonstrações pela extensão do vídeo, são demonstrados a partir da definição de diferenciabilidade, que foi o que a gente viu na aula 17. Então, nesta aula, a gente já vai começar a ver alguns resultados, e nas próximas aulas, outros resultados que garantem que se uma função é ou não é diferenciável em um determinado ponto AB. Então, a gente já vai começar a apresentar a bancada aqui para vocês. Me certificando que vai aparecendo para vocês aí, a gente já começa a nossa aula. E é isso. Para ficar mais fácil de vocês lembrarem o que aconteceu na aula anterior, eu acho que é importantíssimo eu relembrar a definição do que é ser uma função diferenciável. Então, quando que uma função ela é diferenciável num ponto AB? Ela é diferenciável num ponto AB se e só se existirem números reais epsilon 1 e epsilon 2 de tal forma que satisfaz essa igualdade e esse limite. Então, vejam bem, quando que uma função ela é diferenciável? Se ela é diferenciável, então vão existir números epsilon 1 e epsilon 2, de tal forma que quando eu pegar e fizer essa conta maluca aqui, que na aula anterior eu chamei de G de H, aliás, E de HK, né? Eu chamei isso daqui, sobre a norma de HK. E eu aplicar o limite com HK indo para 0, 0, esse limite dá zero, se ela for diferenciável. E como eu sei somente C, então significa que se eu pegar uma função de duas variáveis de tal forma que o limite desta coisa estranha aqui e esta coisa estranha aqui der zero, então necessariamente a minha função ela é uma função diferenciável no ponto AB. Para nós, o que é importante, que já fique claro a partir de agora, que o mais importante é a gente descobrir, por enquanto, se a função é ou não é diferenciável. Por quê, pessoal? Se a função não for diferenciável, muitos dos assuntos que a gente vai falar, eu já falei isso também na aula anterior, não vai ter como a gente divergir não vai ter como a gente conversar sobre, tá? Quando a gente for falar de máximos e mínimos, derivada direcional, outros assuntos que virão adiante, não tem como a gente resolver o problema se a gente não souber que a função é diferenciável, tá certo? Então, logicamente que vai ter alguns resultados que futuramente eu já vou admitir que a função é diferenciável, mas, por exemplo, se eu for falar de máximos e mínimos e a função não for diferenciável, tudo que eu for falar de máximos e mínimos, não tem como eu resolver o problema. Então, nesse sentido, estas aulas 17, 18 e algumas que virão ainda, são resultados que vão trazer para a gente se uma função ela é ou não diferenciável, tá? Qual que é o nosso foco agora? Como eu falei agora há pouco, é buscar resultados para verificar se uma função é ou não diferenciável num ponto AB. Perfeito? Esse é o nosso foco. Esse daqui, por enquanto, é apenas a definição. Eu, dado uma função f de xy, eu calculo quem que é f de a mais h e b mais k, substituindo x por a mais h, b mais k, subtraio do f de AB, só substituir o xy na expressão, verifico se existe um número epsilon 1 vezes h, o número epsilon 2 vezes k, dividido pela norma do HK. A norma de HK aqui para nós é raiz quadrada de h ao quadrado mais k ao quadrado, né? É a norma, literalmente, do que a gente aprende em VGA. Calculo o limite. Se for zero, é diferenciável, tá? Então, eu sei somente 6. Se for diferenciável, também vale o limite. Porém, o que a gente está interessado agora é buscar resultados, como eu acabei de mostrar ali, se uma função ela é diferenciável ou não. Então, primeiro resultado que eu quero colocar para vocês é esse aqui, ó. Se você sabe que a função é diferenciável,
então a função ela é contínua naquele ponto. Então, se uma função ela é diferenciável naquele ponto AB, então você sabe que ela também é contínua no ponto AB. E isso é importante, pessoal. Só que esse resultado, do jeito que ele está escrito aí, para minha aula de agora, aula 18, ele não é interessante para nada. Por quê? Porque eu acabei de colocar para vocês que o nosso foco agora está aqui, ó. De novo, repito, é buscar resultados para verificar se uma função é diferenciável ou não no ponto AB. No caso, a gente pensando em diferenciabilidade no ponto A aqui, tá? Então, aqui é o seguinte, esse teorema, ele está partindo do pressuposto que a função seja diferenciável, e ela sendo diferenciável, uma conclusão que nós temos é que ela é contínua nesse mesmo ponto AB. Então, o recado é esse aqui, ó. O teorema 1, ele não ajuda, a princípio, tá? Em nosso propósito, que é o propósito que eu acabei de colocar ali para vocês, que estava na outra folha. Visto que a nossa intenção é procurar resultados, né? Ou formas, ou teoremas, ou resultados, enfim, corolários, resultados matemáticos, de forma que a gente possa concluir que uma função é ou não diferenciável e não pressupor que ela já é. Certo? Eu quero saber, a função é diferenciável ou não? Se ela é diferenciável, ela é contínua, beleza. Mas eu quero saber se ela é diferenciável. Entenderam? Então, a ideia é aqui, ó. Esse teorema ele não ajuda nada, mas a forma negativa desse teorema, né, daqui a pouco eu explico o que é a forma negativa, para quem não se lembra, ela traz um resultado, sim, importante para a gente já verificar, que inclusive é o primeiro que eu testo, sempre, para eu verificar já de cara se a função é ou não diferenciável. E o teorema é esse daqui, ó. Se a minha função ela é contínua, aliás, ela não é contínua no ponto AB, se eu conseguir mostrar que a função não é contínua num ponto AB, então eu garanto que a função ela também não é diferenciável em AB. Isto é a forma negativa do teorema 1 anterior, tá? Pessoal, para quem não se lembra, forma negativa significa assim, ó, do ponto de vista da lógica. Se P leva em Q, tá? Também é verdade, sempre, independente se o P é verdade, leva num Q uma verdade, então o não Q também leva, na verdade, do não P. Isso é negativa. P implica Q, então não Q implica não P. Melhor traduzindo para a nossa linguagem aqui é o seguinte, quem que é o nosso P? F de XY é diferenciável em AB. Esse daqui seria o nosso P do problema, tá? Que está entre meus dedos aí. F de XY, ela é diferenciável em AB. Se isso acontece, então que acontece? Ela é contínua no AB. Tá claro? É isso que está acontecendo. Qual é a negação disso? Quem é meu Q? O meu Q seria esse cara aqui. Se ela não for contínua em AB, então a F não é diferenciável em AB. É o que está acontecendo aqui. Então, a gente já vai pegar um primeiro exemplo. Olha só, clássicos, tá? São exemplos clássicos, no sentido de que é para mostrar que uma função não é diferenciável. Vocês perceberam que aqui eu estou afirmando, mostre que ela não é diferenciável. Qual é o único resultado que a gente conhece para mostrar que uma função ela não é diferenciável? Esse do teorema 2, né, que eu acabei de apresentar, que se a função não é contínua, então ela não é diferenciável. Ou seja, se eu mostrar que essa função não é contínua, por exemplo, tá? Por exemplo, beleza? Se eu mostrar que essa função não é contínua, então eu mostro que ela não é diferenciável. Esse é o único resultado que a gente tem. Ou então você pode vir aqui pela definição. Você pode pegar e calcular esse limite maluco e pode acontecer duas coisas. Você, mesmo que você encontre o epsilon 1, epsilon 2, mesmo que o limite exista, talvez não dê zero, aí não vai ser diferenciável. Ou o limite não existe e aí também não é diferenciável. Tá claro isso? Porém, a gente vai falar dessa definição só um pouco mais para frente. Eu vou pegar os resultados mais simples por enquanto. Professor, e se eu pegar a função e ela for contínua? Não serve para nada por enquanto. Tá claro? Se a função é contínua, nada está se falando nesses dois teoremas dessa nossa aula. Então, a princípio se não for contínua, eu garanto que não é diferenciável. Se for contínua, eu não falei nada ainda, ok? Cenas dos próximos episódios, que é onde eu vou
reforçar tudo isso daí mais para frente. Então, ó, dada essa função, mostre que não é diferenciável. Bom, eu posso ir pela definição, mostrar que aquele limite não existe, ou se ele existir, ele não dá zero, ou eu posso tentar esse resultado, mostrar que essa função não é contínua no ponto 00. Então, ó, eu vou mostrar, já estou afirmando, tá? Mostremos que a f de xy, mostremos que a f de xy não é contínua em 00. Ah, antes disso, é uma coisa que eu quero colocar aqui que eu já estava esquecendo. Esse exemplo 1 aqui é o mesmo exemplo 1 da aula anterior. Que a gente pegou e calculou as derivadas parciais no ponto 00, calculou a derivada para todo xy, certo? E aí a gente concluiu intuitivamente, né, que pela questão de aproximação linear, que a função não é diferenciável em 00. Só que aqui agora eu estou provando que a função, eu estou mostrando matematicamente, a partir daquele resultado do teorema 2, que a função ela não é, tá? Por mais que as derivadas parciais existiram naquele exemplo. Então, ó, mostre que a função não é, a gente vai mostrar que a função não é contínua em 00. Isto é, que não vale. Como que a gente mostra que uma função é contínua? Que tem que valer uma certa igualdade. Qual que é a igualdade para mostrar que uma função é contínua? Que o limite de f de xy com xy tendendo a 00, que é o ponto AB aqui no nosso problema, né, o 00. Presta atenção no que eu escrevi. Se eu mostro que vale essa igualdade, eu estou provando que a função é contínua. Isso aqui é lá da aula de função contínua. Eu quero provar que a função não é diferenciável. O primeiro resultado que a gente tem é, unicamente o resultado que temos é mostrar que a função não é contínua, porque se ela não é contínua, ela não é diferenciável. Presta atenção, então eu quero mostrar que não vale essa igualdade. Então, eu tenho que, aquele mesmo esquema, eu tenho um lado A e um lado B. Tá? O lado B é o limite e o lado A é o f de 00. Então, vamos lá, pessoal. Quanto que vale o f de 00? O f de 00 vale 0. Isso está aqui, ó, da própria definição do problema. Tá certo? F de 00 dá 0. Moral da história, para eu mostrar que essa função não é contínua, né? Para eu mostrar que essa função não é contínua, eu tenho que mostrar de duas uma coisa. Ou que esse limite não existe, e aí, de certa forma, algo que não existe não tem como ser igual a 0, ok? Ou então, se esse limite existir, se esse limite aqui existir, ele jamais pode ser igual a 0, porque eu quero mostrar que não vale a igualdade. Se esse limite existir e der 0, a função é contínua. E aí eu não posso garantir nada se é ou não diferenciável. Ok? Então, bora continuar aqui. Vamos ver, vamos ver se esse limite existe, ele dá diferente de 0. Na verdade, não é difícil da gente enxergar que esse limite aqui ele não existe, tá? Porque se eu pegar a curva y igual a x, por exemplo, o limite vai dar meio. Se eu pegar x igual a 0, porque é aquela história de pegar a curvas para mostrar que o limite não existe, tá, pessoal? A gente consegue mostrar que por uma curva o limite dá 0 e por outra dá meio. Porém, toda vez que você vai resolver um limite, a gente tem que recorrer todas aquelas ideias das aulas de limite que a gente falou em várias aulas dessa playlist aqui. Verificar se dá para simplificar, se não der para simplificar, tentar usar, como é que fala? Verificar se tem teoremas que garantem a existência. Não teve como, aí sim, você esgotou as possibilidades, você pensa que o limite não existe e tenta procurar curvas, beleza? Então, vamos lá. Dada a curva, dado o caminho, né? A gente curva caminho, dá na mesma. Dado o caminho, C1, e aqui eu peguei x igual a 0. Lembrando que x igual a 0 é o eixo y que passa no ponto limite, né? Que é o ponto 0, 0 que a gente está calculando. Temos que o limite de xy tendendo a 0, 0 da nossa f de xy, pelo caminho C1, vai ser o limite de x igual a 0 com y tendendo a 0. A minha função f de xy é essa daqui. Então, vai ficar 0 vezes y, 0 vezes y, dividido por, aqui é 0 ao quadrado mais y ao quadrado, que dá 0 esse limite. Lembrando, sempre quando eu falei isso na aula de limite, é bom reforçar aqui. Por que que eu peguei a função de cima? Porque como o xy está se aproximando de 0, 0, pela teoria de limite, pela definição de limite, o xy nunca é igual a 0, 0.
Portanto, tanto x quanto y, eles são diferentes de 0, 0 ao mesmo tempo. Ou seja, x, y é diferente de 0, 0, a função é essa. Então, é aqui que vem a função, e pela curva C1, pelo caminho C1, o x é 0. Apenas substituir 0 vezes y sobre 0 ao quadrado mais y ao quadrado. Isso dá 0. Próximo caminho. Dado o caminho C2, dado o caminho C2, e aí é que eu escolhi y igual a x. Por quê? Y igual a x também passa no ponto 0, 0. Temos que o limite de xy tendendo a 0, 0 da nossa f de xy em questão, isso daqui no caminho C2 é o limite de y igual a x, o y eu vou substituir por x, então com x tendendo a 0. Então aqui vai ficar x vezes x sobre x quadrado mais x quadrado. Percebam que eu troquei o y é igual a x, o y é igual a x, então eu troquei aqui por x e por x, ou seja, isso vai dar o limite de x tendendo a 0, de x ao quadrado sobre 2x ao quadrado. Corta, corta, quanto que deu esse limite? Deu meio. Certo? Como? Conclusão, o limite de f de xy sobre o caminho C1 é diferente do limite da f de xy sobre o caminho C2, segue o quê? Que não existe o limite onde a igualdade... Pessoal, eu vou me dar apenas o luxo de escrever assim, ó, onde a igualdade A igual a B não é satisfeita. Tá vendo aqui, ó? A igual a B, onde aqui é 0 e aqui não existe. Então, é aquela história que eu sempre falo, não tem como você falar algo que não existe é igual a esse lado que, no caso, dava 0, né? Logo, a função ela não é contínua, ok? O que a gente acabou de mostrar aqui é que esta função ela não é contínua. E assim, né? Não vou colocar onde de novo, não. A f de xy não é contínua, em 0, 0, e, portanto, concluímos, de acordo com o teorema 2, está aqui o teorema 2 ainda, se você garante que a função não é contínua, então você garante que ela não é diferenciável em AB. E, portanto, f de xy não é diferenciável em AB. Opa, que no caso aqui é 0, 0, gente, desculpa. Força do hábito, tá? Então ela não é diferenciável no 0, 0. Repito, tá, pessoal? A gente tem mais um resultado aqui agora. Esse resultado, da forma que ele está escrito, esse segundo resultado aqui, ele, do jeito que está, também não nos ajuda em nada. A ideia agora, o teorema 3 e 4, que vão aparecer aqui agora, eles têm a mesma ideia lógica do 1 e do 2. Claro que são resultados diferentes. Mas do jeito que esse teorema está aparecendo, ele também não ajuda nada para a gente. Mas ele, uma coisa ele garante, que se a função ela é diferenciável, então as derivadas parciais existem. Ok? O outro teorema garantia que o teorema 1, que se a função fosse diferenciável, se a função é diferenciável, então ela é contínua. E aí a gente usou esse teorema para chegar na forma negativa. Nesse teorema aqui é importante a gente falar o seguinte, se uma função ela é diferenciável, tem aquele ε1 e ε2, que existem ε1 e ε2 que satisfaz esse limite, esses ε1 e ε2 aqui. E eu já comentei com vocês na aula anterior, quem que seriam esses ε1 e ε2. Então, quando a função ela é diferenciável, pessoal, a gente ainda conseguimos mostrar, nós conseguimos mostrar que aqueles ε1 e ε2 que aparecem na definição são justamente a derivada parcial de x no ponto AB e que o ε2 é justamente a derivada parcial de y no ponto AB. Isso daí a gente consegue provar também, tá? É uma consequência, inclusive, desses teoremas 1 e 3, que estão aqui, tá? Quando ela é diferenciável, ela é contínua, as derivadas parciais existem, valem esses dois, essa situação, que o ε1 e o ε2 aqui, ó, eles são as derivadas parciais. Em x, porque o cara que acompanha o h
está na posição do x, o y2 é a derivada de y. É fácil você lembrar porque o k é o cara que acompanha a entrada y, é o cara que está na entrada y, tá? Aqui, ó, hk. Então, tudo que está relacionado com o h está derivada de x e o k estaria na derivada de y. Estou pensando epsilon, epsilon2, tá, gente? Então, a gente consegue provar isso. Mais uma vez, esse teorema, ele não nos ajuda em nada no nosso propósito, que é verificar resultados, dar resultados aonde a função ela é ou não diferenciável, e não pressupor que ela já é. Mas, de novo, a forma negativa desse teorema, ou seja, se P leva em Q, então é equivalente a falar que o não Q leva no não P. Se P é verdade, então Q é verdade. Isso é uma afirmação. Se essa afirmação inteira é verdadeira, se não Q for verdade, então não P é verdade. Então, qual que é a negativa? Qual é a forma negativa desse teorema? Se isso daqui é verdade, então isso daqui é verdade. Veja bem, nega o depois do então é o nosso Q. Existem as derivadas parciais f de x e f de y. Esse é o nosso Q. O que é negar isso? O que é o contrário disso? É que não existem as derivadas parciais f de x, cuidado aqui agora, ou f de y. Não é e. Se uma das duas não existir, já é o suficiente para ser a negação disso. A afirmação fala, existem as derivadas parciais, f em x e f em y, e f em y. Então, negar essa frase significa não existem as derivadas parciais f em x ou f em y. Então, dada a função f de y, se não existem as derivadas parciais f em relação a x ou f em relação a y, então já é o suficiente para a gente garantir que a função também não é diferenciável em AB. Tá claro? Aqui, de novo, eu já vou ressaltar e reforçar para vocês. Professor, e se eu calculei um exemplo e esse exemplo existem as derivadas parciais, eu posso garantir que a função é diferenciável? Não. Existem casos que você tem uma função que as derivadas parciais existem, mas ela não é diferenciável. Grave isso que eu estou falando. Aqui o teorema está bem claro. Se você garante a não existência de pelo menos uma delas, ou a da x ou a da y, então garante que não é diferenciável. Se você calculou o limite e existe a derivada parcial, isso não significa que a função é diferenciável. Tem mais uma condição que são assuntos de próximas aulas, para que isso seja verdade. Tá claro? Por exemplo, esse exemplo que a gente acabou de fazer aqui, que era o exemplo 1 da aula de hoje, da aula 18, que é o mesmo lá da aula 17, eu mostrei que a derivada em x no ponto 00 existia e que a derivada em y no ponto 00 existia. E a gente acabou de mostrar na aula de hoje que a função não é diferenciável. E lá na aula 17, eu mostrei que as derivadas existem. Ou seja, existe função, pelo menos uma, como se fosse essa da aula de hoje, e da aula 17, que as derivadas parciais existem, eu calculei por limite, pela definição, achei os valores das derivadas parciais, as derivadas parciais em x e em y existiam, mas a função não era diferenciável. Então, isso não é verdade. Porém, o contrário sim é verdadeiro. Se você pega uma função e calcula a derivada, e tenta calcular, na verdade, a derivada em x, e ela já não existir, já não é derivável. Não é diferenciável, perdão. Se existir a f de x, a gente vai tentar pensar na f de y, né? A derivada de y e a derivada de x. Se aí não existir a derivada em y, garante que não é diferenciável. Agora, calculou a derivada em x, existiu, deu um número. Calculou a derivada em y, existiu, deu um número, você não garante nada. Tá claro? Então, aqui é quando não existe que a gente garante isso. E bora, então, resolver esse problema. Esse problema eu vou usar esse resultado. Professor, eu poderia testar aqui nesse problema em particular aquele da não continuidade? Sim, não tem problema nenhum. Eu nem sei se essa função ela é contínua ou não. Por quê? Porque eu tentei esse resultado da não existência da derivada e deu certo. Então você tem agora duas ferramentas. Qual que vai ser melhor para você? Eu geralmente penso na continuidade. Porque é uma questão prática, uma questão lógica. Veja bem,
Para eu calcular aqui se existem as derivadas em x ou em y, eu tenho que calcular dois limites. Para mostrar que é contínuo, eu preciso mostrar um limite só, e o limite é igual a alguma coisa lá, o a igual a b, por exemplo. Então, geralmente, eu penso assim, eu vou ver se a função ela é contínua. Se deu contínua, eu vejo se as derivadas parciais existem. Certo? Se as derivadas parciais existirem, aí nessa aula de hoje a gente não tem ferramenta ainda. Então, olha como que o ciclo lógico fecha na nossa cabeça para fechar, para ver que uma função ela é diferenciável ou não. Eu pego a função, primeira coisa que eu faço, vejo se ela é contínua. Se não for contínua, morreu o nosso problema, não é diferenciável, ok? E se ela for contínua, não posso garantir nada. O que é que eu testo? Eu testo a existência ou não das derivadas parciais. Se uma das derivadas parciais não existir, seja de x, seja de y, concluímos o nosso problema. Ela não é diferenciável. Agora, se a derivada parcial em x existir e a derivada parcial em y existir, aí eu, por enquanto, não concluo nada nessa aula de hoje. Percebam que na aula de hoje eu apresentei tecnicamente 4 resultados, onde, na verdade, 2 são importantes. É o da não existência de diferenciabilidade. É onde ela não é diferenciável. Ok? Então, vamos lá. Nesse daqui, eu não sei se a função ela é contínua, tá, gente? Eu fui nesse resultado aqui já, ó. Existe f de x no 0, 1, e f. Eu coloquei e aqui no sentido de que ela não é diferenciável, né? Pode ser ou aqui também, um ou, né? Vamos colocar ou. Existe a f de x ou a f de y no ponto 0, 1, que é o que ela perguntou aqui. Bom, vamos lá. Quem que é a derivada de x no ponto 0, 1? Pessoal, a derivada em x no ponto 0, 1, veja bem, a função f de xy, ela vale, cuidado agora, tá? É uma função meio estranha. Ela vale 0 para todo xy ao mesmo tempo diferente de 0, 0. Ok? E ela vai valer 1 mais x ao quadrado só se o y for igual a 0. Tá certo? Então, nesse sentido aqui, essa função, eu estou pegando ela da seguinte maneira, ó. Veja bem, o x, ele está valendo quanto? 0. E o y está valendo 1. Quando o x vale 0, a f de xy é 1 mais y ao quadrado. Tá claro? Então, acho que ficou claro para vocês o que está acontecendo aqui. Porém, eu vou escrever por definição, porque eu estou calculando a derivada num ponto. Então, isso daqui a gente calcula o limite de h tendendo a zero, definição de derivada parcial agora. Limite de f de... Esse é como se fosse o meu AB. Então, f de a mais h b menos f de AB dividido por h, onde o AB aqui vale 0 e 1. Isso, então, vai ficar limite de h tendendo a zero de f de h1 menos f de 0, 1. Opa, faltou um parênteses aqui. F de 0, 1 sobre h. Ok? Agora, né, ficou apertado aqui, mas é um 0, 1 aqui. Agora, vamos passar limpo aquilo ali antes da gente calcular o limite. O que é f de h1? F de H1, eu só estou calculando esses caras que estão aqui no numerador para poder ficar mais fácil a conta. F de H1, o H é diferente de 0, certo? O H é diferente de 0 porque ele está se aproximando de 0, então ele é diferente de 0. O Y é 1, que é diferente de 0. Então, tanto o X quanto o Y são diferentes de 0. X e Y diferente de 0, 0, dá quanto? 0, a minha função. Ok? E o que dá o f de 0, 1? O f de 0, 1 é essa daqui, ó. Porque quando o x é igual a 0, quando o x é igual a 0 e o y é diferente de 0, né? X é igual a 0 e y é diferente de 0, é 1 mais y ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar 1, que é daqui, né? 1 mais y ao quadrado. Quanto que dá o y? 1 ao quadrado. Então, é 1 ao quadrado, que deu 2. Ok? Tá aqui a conta. Tá aqui, tá, gente? Ó, f de 0, 1... ela entra nessa conta aqui, ó, 1 mais y ao quadrado, porque o x é 0, ó. O x é 0. Se o x é 0, f de 0, 1 é 1 mais y ao quadrado. Como o y vale 1, fica 1 mais 1 ao quadrado, ok? Logo, o que vai acontecer aqui? A f de x no 0, 1, só estou passando a limpo, é o limite de h tendendo a 0, de 0, estou substituindo aqui agora, ó, 0 menos 2 sobre h. Isso aqui vai dar o limite de h tendendo a 0, do quê? De menos 2
sobre H. Isso daqui dá menos infinito. Tá claro? Peraí, por que, professor, dá menos infinito? Pessoal, quando H vai a zero, isso aqui explode, né? Tá claro? Quando H vai a zero, você está pegando menos 2 dividido por zero, isso daqui vai explodir para menos infinito. Agora, pera lá, o limite, esse limite deu menos infinito, mas por definição o limite é esse cara aqui. Pera lá. A derivada deu para menos infinito, quer dizer que o limite não existe, quer dizer que a derivada não existe. Como a derivada em x no ponto 0,1 não existe, então concluímos de cara, de acordo com esse teorema que a gente acabou de ver aqui, então, como a derivada em relação a x no ponto 0,1 não existe, então concluímos que f de xy não é diferenciável em 0,1. Ok? Como eu já mostrei que uma das derivadas não existem, ó, o teorema anterior está aqui, ó. Se não existir a derivada parcial no ponto AB, que no caso aqui é 0,1, ou a derivada parcial de y, então ela não é diferenciável. Já mostrei que a derivada parcial em x não existe, vai para menos infinito aqui, né? À medida que o h vai a zero, esse limite vai a menos infinito. Então essa função, ela não é diferenciável. Pessoal, e se tivesse dado um número aqui? Então quer dizer que a derivada existe, dá esse número, né? Afinal de contas, se a derivada parcial é um limite, o limite é um número. Se o limite é o número, o limite existe. Como o limite é a derivada parcial, por consequência, a derivada parcial existe daquele número. E aí eu teria que testar de y. E se eu testar de y e existir também? Aí não posso garantir por enquanto nada. Tem mais algumas coisas e eu já paro a aula por aqui com esses dois resultados para a gente ir para a próxima aula com alguns outros resultados e aí começar a falar um pouco dos casos de existência, quando é diferenciável. Então, esses dois primeiros, geralmente pelo meu sentido lógico, eu repito para reforçar ao finalizar a nossa aula, são os dois primeiros resultados que geralmente eu tento, porque se der errado, não for contínua, ou não existir uma das derivadas parciais, eu já sei que não é diferenciável. Tá claro? Então, são esses dois primeiros resultados que geralmente a gente testa. E aí, se os dois forem iguais, aí, aliás, forem iguais, não. Se os dois não satisfazerem, ou seja, se a função for contínua, não dá para levar a nada. E se as derivadas parciais, tanto em x quanto em y, existirem naquele ponto, aí a gente tem que precisar de mais resultados. E nós veremos isso na nossa próxima aula. Então, grande abraço. Nos vemos em breve na nossa 19ª aula dessa playlist. Valeu, pessoal, e até breve.